Theo Cury, houve da parte do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar tanto a prisão preventiva quanto o início da execução da pena, esse acesso imediato à assistência médica, não só da equipe de plantão na Polícia Federal, é obrigatório que a Polícia Federal mantenha a equipe médica 24 horas por dia e que monitore o estado de saúde do ex-presidente, mas que também os seus médicos tenham acesso imediato sem precisar de nenhuma autorização judicial prévia. Se foram acionados, eles já podem chegar lá e provavelmente já estão lá dando algum tipo de suporte de atendimento médico ao ex-presidente. A gente, inclusive, pode checar essa informação depois com a nossa equipe. Mas fato Theo, que existe sim uma preocupação com o estado de saúde do presidente enquanto ele estiver sob custódia do Estado. E há uma série de mecanismos para que o Estado garanta a saúde, as condições de saúde do ex-presidente, mesmo antes de um eventual relaxamento para prisão domiciliar. Por exemplo, autorizar que ele seja mantido em uma unidade hospitalar. Me lembro que o ex-deputado Roberto Jefferson ficou por meses, mais de anos, se não me engano, internado, mesmo quando estava sob prisão preventiva, Theo. Bom ponto mencionado, Yuri. E assim, já houve, por exemplo, se não me engano, o Paulo Maluf também passou um tempo internado em um hospital aqui em Brasília no âmbito de um processo em que ele estava respondendo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma possibilidade. Obviamente vai depender muito, primeiro, do que a equipe médica constatar do quadro de saúde, do quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro, repassar aos advogados e isso constar num laudo técnico apresentado ali no Supremo Tribunal Federal. E aí vai caber ao ministro Alexandre de Moraes, ouvindo a Procuradoria-Geral da República, um parecer do Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco, tomar uma decisão com relação ao destino do ex-presidente. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que quando ainda estava em regime domiciliar, a gente está falando algo que aconteceu até sexta-feira da semana passada à noite, sábado ele foi preso, mas vocês vão se lembrar que o ex-presidente, em 2 momentos, ele precisou ser levado ao hospital para fazer uma série de exames, que foram autorizados, obviamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Em uma dessas ocasiões, os médicos que fazem parte dessa equipe, que acompanha já há alguns anos Jair Bolsonaro, esses médicos da equipe, eles deram uma entrevista aos jornalistas, inclusive o ex-presidente aparecia no fundo, ele não podia se manifestar, ele não podia conversar com os jornalistas por conta de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, mas os médicos falaram, o quadro dele não é ideal ser tratado da forma como ele está, com essa restrição, enfim. E disse que ele havia ali uma série de obstáculos para o tratamento dele. Falava, por exemplo, da necessidade de fazer caminhadas, enfim, algo que dentro da casa havia uma restrição de mobilidade, se eu não me engano. Foi nessa toada que os médicos falaram naquela entrevista. Então, se já há uma restrição na avaliação da equipe médica estando em casa, e ele já não está em casa, imagina na sede da Polícia Federal. Então, isso deve ser muito explorado ainda ao longo dos próximos tempos pela defesa, junto com esses laudos técnicos que precisam ser embasando pela equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, quem vai bater o martelo com relação a isso no final das contas é o ministro Alexandre de Moraes e depois a primeira turma do STF quando chegar esse momento. Resta saber quando será esse momento. Isso também passa, obviamente, por uma estratégia. Para além do quadro de saúde do ex-presidente, que a defesa tem batido nisso ao longo dos últimos tempos, a defesa também não vai gastar esse cartucho muito provavelmente agora. Vai esperar um tempo para entender também como que está a evolução desse quadro de soluços, por exemplo, de Jair Bolsonaro, se há algum tipo de avanço, de deterioração do quadro de saúde dele, para que aí sim, junto com a equipe médica, vejam um melhor momento para acionar o Supremo em busca desse relaxamento da prisão, para sair de uma prisão que acontece de maneira excepcional na sede da Polícia Federal em Brasília e fazer essa conversão em uma prisão domiciliar. É um relaxamento porque você desce um grau ali de complexidade e de gravidade, né? O cenário ideal para a defesa com a restrição
é estar em casa, preso em casa, e há esses graus. O nível mais grave seria numa penitenciária sem cela especial, num cenário que não é vislumbrado, obviamente, nesse momento. Se trata de um ex-presidente da República. Mas só trabalhando aqui com esses níveis de gravidade num caso como esse. Então, a domiciliar seria um relaxamento com relação ao que se tem hoje, que é a prisão na superintendência da PF em Brasília.